Olá, queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sim, nós somos irmãos cósmicos. Por quê? Porque viemos da mesma fonte criadora. Já passamos por vários reinos e o último reino foi o reino animal. Por isso nós vamos falar no vídeo de hoje, ainda é um segmento do livro Karma Genético, mas agora é na questão do espírito iniciático no reino hominal. O que? É o espírito que reinicia a sua vida, a sua trajetória aqui. Nós vamos ver a diferença entre o reino animal, né, o espírito reencarnado no animal, e agora no hominal. Em qual situação nós estamos nesse momento? Nós estamos em qual reencarnação? Se o espírito é iniciático, é a primeira reencarnação no reino animal, ele vem desprovido de experiências anteriores. Ele vem zerado, né? Vamos dizer assim. É como se fosse um carro zero. Ele vem zerado, então ele não vem com experiências alguma, né, do passado. Porque no passado ele era do reino animal, né, que é o símio, o que faz essa divisão. Quando chega no símio, passa para o reino animal, o hominal. E no reino, nessa passagem aí, ele ainda passa um tempo nas cidades ad hoc. Vocês lembram do vídeo que eu fiz? É só procurar lá o título, Cidades ad hoc. A-HOD. Que a espiritualidade nos informou que existem para fazer com que o espírito mude, tá, de experiência do reino animal para o reino hominal. O espírito iniciático, que inicia no reino hominal, ele possui ingenuidade e inocência natural, que é uma característica encontrada somente nesta fase, diz a espiritualidade. As experiências desse tipo de espírito não é gerada pelo meio, né? Ele não traz nada que foi gerado no passado dele. Mas isso não significa que ele é desprovido de inteligência e ele não tem deficiência física e nem mental. Não tem. Ele só vem zerado, mas ele é 0 quilômetro, não é? Então a capacidade de aprendizagem desse tipo de espírito, ela só aumenta à medida que o espírito vai tendo, né? À medida que ele se torna veterano nas encarnações. Então ele vai precisar de muitas encarnações para ele ir adquirindo as experiências aqui do planeta. Que ele vem adquirindo experiências de encarnação em encarnação. Ele não tem experiência anterior, somente o instinto normal e animal. Logo, eles são muito intuitivos. Por quê? Eles vêm com intuição. Intuição de quê? De que ele era um animal. Mas ele não vem com experiências, como já foi falado, né? Apesar de ingênuos, porém, com muita facilidade ele aprende. Ele consegue também perceber a sinceridade, né, ou a maldade que está presente em cada indivíduo. Então ele vai ter experiência com outras pessoas, lógico, porque ele vai reencarnar, ele vai ter experiência com outras pessoas, porém ele consegue distinguir, tá, ingenuidade ou maldade ou benevolência de alguém que está na volta dele. A espiritualidade superior, os cientistas espaciais, siderais, eles colocam esse tipo de espírito geralmente para reencarnar numa família equilibrada. Olha o detalhe, ele reencarna numa família equilibrada, em boa família, de condições financeiras, tá? Para progredir espiritualmente e materialmente. Não significa dizer que vai ser também todas elas, espiritualmente falando, avançadas, né? Eles escolhem essas famílias para colocar esses espíritos para reencarnar pela primeira vez. Então, na época que ele estiver reencarnado, não significa dizer que ele reencarnou aqui hoje, ou reencarnou. Ele vai reencarnar em qualquer época, que vai ter um propósito naquela época, né? Como eu já falei, os vídeos, o espírito, a natureza não dá saltos, e nós vamos vivendo conforme aquele método daquela época, né? Vocês vejam, a gente quando vê um vídeo antigo, a gente vê como era diferente a sociedade, como era diferente, né, a educação, os costumes sociais, das roupagens, né, como eram diferentes. Então, o espírito vai vivendo nas épocas, isso falando de planeta como a Terra, tá, pessoal? Eu não estou falando de planeta mais avançado nem mais atrasado, eu estou falando de planeta como a Terra.
né? Então, cada época não se propõe a ter uma vestimenta diferente, uma educação diferente, né? Uma escola diferente, uma profissão diferente, não é isso? Então, a mesma coisa. Através dessa moralização básica, ele saberá, do modo geral, o que é certo e o que é errado. Ele vai perceber o que é certo e o que é errado. A força superior, os mentores superiores, vão poder testá-lo. Por que esse teste? Agora vamos perguntar, né? É testado? É testado. Nós vamos ver aqui que esses testes que são aplicados, né, a nível moral e intelectual, esses testes que esse espírito vai passar. Mas tem que ter, sabedoria, porque a espiritualidade tem sabedoria, né? E ela nunca vai aplicar um teste ou impor um teste a um espírito desse que não tiver ao alcance dele aprender. Ou seja, não vai aplicar um teste de faculdade para um aluno que ainda está saindo de um primário. Como espírito iniciático, aquele que está encarnando pela primeira vez, ele não sabe nada ainda, ele vai passar por esse teste, mas nada que possa comprometê-lo na sua intelectualidade. Tudo é dosado, diz a espiritualidade. Tudo é dosado. Depende do espírito, conforme ele vai aprendendo, os testes vão aumentando. Mas ele pode superar ou não esses testes aplicados a ele. Tá? Ele pode superar ou não. Tá? Por exemplo, não se devem arrancar plantas de uma praça pública, florzinhas de uma praça pública, como eu já vi. Tá? Aquele jardim bonitinho na praça, aí vem aquela mãe com aquela criança correndo de escola, por exemplo, que eu já vi, e ele arranca a florzinha dali, chega lá na frente, ele joga fora a florzinha que estava ali enfeitando a praça. Esse é o primeiro teste. Olha só, o primeiro teste é esse. Isso é uma coisa muito sutil e a mãe não repreende. Então cabe ao responsável, não digo só a mãe, né? A quem estiver vendo uma coisa dessa assim, uma situação dessa, repreendê-lo. Não se deve fazer isso, né? Não se arranca a plantinha que está quietinha ali, enfeitando a praça. Uma florzinha é da natureza, ela está no reino vegetal, enfeitando a praça. E aquela criatura ali vem, arranca, por arrancar, eles arrancam mesmo. E chega lá na frente e joga fora. Eu já tive experiência dessa vendo lá na minha casa lá, né, uma árvorezinha fininha, ainda conseguindo sobreviver, crescendo, que tinham plantado ela. E aquelas mães conversando ali, numa tremenda de uma resenha, ali só podia ser da vida delas mesmas, não quero nem dizer que foi fofoca. Elas conversando e as crianças delas rodavam em volta da árvorezinha, pegando no caule da árvore e levava a árvore quase ao chão. Aí a outra vinha e levava quase ao chão também. A árvore que estava recém-plantada, a bichinha estava ali querendo sobreviver. E as mães próximas, tá? As mães não estavam longe. E isso eu falei, ainda comentei com o meu marido, assim, eu vou descer lá e vou reclamar com essas mães, não estão vendo isso? Quase que eu faço isso, mas aí, graças a Deus, sabe? Elas foram embora e as crianças foram atrás. E elas não estavam percebendo aquilo? Claro, mas é porque a resenha estava tão forte ali que não estavam vendo aquilo ou não tem educação para perceber que os filhos estavam fazendo algo errado. Aqui é um exemplo que eu estou dando que não se deve fazer. Então, essa regra básica aqui, ela controla a moral. Tá? Olha só, controla a moral desse espírito iniciático aí. Contrariando, se contrariar, ganha pontos negativos. Respeitando, ganha pontos neutros. Ganha pontos neutros, porque ele é espírito iniciático e vai contar muitos pontos neutros, tá? Quando ele respeita a regra da moral, ele vai contar. Ele olha, dá vontade de arrancar a florzinha, mas não arranca. O exemplo. Se ele não arrancar, ele ganha pontos neutros, tá? Se ele arrancar, ele ganha pontos negativos, tá? Se ajudar alguém a não cometer erros, ganha pontos positivos. Se ele souber, durante a vida dele, que ele está evitando de alguém fazer alguma coisa errada, ele está ganhando pontos positivos. Então, cada vez vai passando um teste diferente. Esse é só o início dos testes para esse tipo de espírito. Cada espírito adquire pontos neutros o suficiente ao desencarnar e dirige-se para outro planeta, tá?
cada espírito que adquire pontos neutros, repara bem, pontos neutros, quando desencarna, ele vai para outro planeta, tá? Ele vai para outro planeta. Mas futuramente, nós vamos falar novamente outro capítulo sobre essa questão dos pontos negativos, positivos e neutros. Nós vamos ver, não nesse vídeo aqui, mas mais para frente, tá? Lá em outro planeta, ele vai reencarnar num corpo físico de menor densidade e continua a sua evolução. Ele vai continuar a evolução e tal. Então esse processo é chamado de primeiro dimensionamento, esse processo, tá? Ele é chamado de primeiro dimensionamento. Isto é, desencarnar de uma dimensão mais densa para uma dimensão mais superior. Aqui nesse caso ele está falando, por exemplo, de planetas inferiores à Terra. Se lá tiver claramente espíritos iniciáticos, que tem mais em outros planetas do que na Terra, em outros planetas que estão mais abaixo da Terra, ele tem esses testes. Mas se ele já for levando uma boa moral, ele não vai fazer essas situações negativas aqui que nós estamos falando. Aí ele vai vir para a Terra, né? Vai ganhar um corpo, né, menos denso, que vai viver mais um pouquinho. Se durante as 7 reencarnações, ou seja, ele vai passar 7 encarnações, ele não conseguir superar os testes, né, nem equilibrar os pontos negativos e positivos, ou seja, ele não igualar os erros com as ações positivas, ele vai gerar um karma, que é o desequilíbrio energético do espírito. Vocês estão compreendendo? Ele vai gerar um karma aí. Ele vai passar nessa situação 7 encarnações como espírito iniciático. Então a diferença para nós que já estamos aqui são as experiências que a gente já viveu em outras vidas. Porque o espírito que está reencarnado há muito tempo, a gente traz essas experiências, traz visões de um passado, às vezes os mentores nos mostram que a gente viveu em outro país, que a gente teve outra experiência com outras pessoas, porque nós somos irmãos cósmicos, então às vezes a gente traz até experiências de outros planetas, né? Tem gente que traz experiências aí que viveu num tipo de planeta desse que nós estamos falando aqui. Pior que a Terra, né? Eu já tive gente aí, meus clientes, que falaram isso. Outros já foram ver situações futuras. Tem pessoas também que já falaram para mim que viram o futuro, né? Mas isso depende da pessoa estar ligada à espiritualidade, porque se você não estiver ligada à espiritualidade, você não vai ter esses insights assim, né? Não vai ter de um passado e de um presente. Para nós que já estamos reencarnados, eu creio que há muito tempo, a gente já traz né, bagagem do que a gente passou, do que a gente suportou. Então não é... Nós estamos aqui na Terra, eu, por exemplo, né, não estou aqui na Terra pela primeira vez, porque eu já tive muitas experiências com o passado, inclusive da época de Cristo, de antes de Cristo, né, de Atlântida, né, de Roma. Eu já tive várias experiências, várias encarnações, né? Norte da França, aquela área ali do norte, da Espanha, da entrada dos árabes ali. Eu tenho muitas experiências disso, né, de vidas passadas. Então, eu tenho certeza que eu não sou espírito iniciático. Mas ainda existem alguns espíritos iniciáticos vindo dessas 7 encarnações que eles passaram como espíritos que reencarnaram pela primeira vez. Então essas experiências não, né, vêm para nós. O iniciático, ele não tem experiência alguma do passado, ele não traz essas lembranças porque ele não viveu lembranças algumas para ele trazer, né? Então, sem esse equilíbrio do negativo e o positivo, né, de erros negativos e acertos que o espírito tem, é o que vai gerar o karma, né? Então o espírito não poderá desencarnar, entendeu? Então fica muita gente ali, eu tô presa aqui é uma matriz que prende a gente. Muita gente fala isso, né? A gente vê por ali na internet o pessoal falando que a gente tá preso aqui, a Terra é uma prisão. É uma prisão porque o espírito errou, não é? Errou muito, e enquanto não reativar toda essa linha, tirar, né? A verdade é essa, tirar todos os karmas, vai ficar, né? E fazendo mais não pode, né? É o que a gente tá vendo ultimamente aí.
O pessoal construindo mais karma em cima de karma, não é? Então, enquanto ele não tirar isso aí, ele não vai dimensionar-se. Isso é, ele não vai, né, sair deste planeta. A verdade é essa, não sai do planeta, carna, reencarna, carna novamente, porque enquanto não pagar isso, agora que está um pouco mudado, né? Agora, porque estamos vivendo a transição planetária, quem não se acertou não vai se acertar mesmo de vez. Acabou-se o prazo, né? A espiritualidade está fazendo o levantamento aí rápido, muito rápido mesmo. As naves estão cercando a Terra. Vocês viram aí o que a NASA descobriu? A NASA descobriu, o James Webb descobriu uma cidade toda iluminada num astro a 1.700.000 quilômetros de distância da Terra. E como ele é poderoso, tinha cidades lá. Tem cidades iluminadas por luz elétrica. Tipo elétrica, né? Que deve ser hologramas, lógico. Mas cidades iluminadas. E outro ponto, hein? Ontem eu vi na internet, os cientistas estão assim, de boca aberta, com um campo de energias poderosíssimo. Envolveu a Terra de uma forma agora, né? São as naves, pessoal. São as naves que já estão aqui em volta da Terra, né? Que estão levando esses seres aí para outros planetas. Vocês acham que eles estão indo como? Está sendo ali, né, uma junção da espiritualidade com os seres extraterrestres, que são mais iluminados, né, que estão aí nos mestres ascensionados. E outra coisa que eu estou me lembrando agora em falar em mestre ascensionado, uma coisa que vocês vão gostar de saber. Ayrton Senna, ele está bem no mestre ascensionado do raio azul, tá? Ele estava lá trabalhando no raio azul, ele não reencarnou, ele está lá no raio azul dos mestres ascensionados, da falange, né, dos mestres ascensionados, das naves que trabalham. Vocês estão compreendendo? Geralmente lá são pessoas mais que não tiveram filhos, que quando se desencarnam daquela forma ali, ele perdeu o corpo, fizeram ele perder o corpo astral e ele foi para lá. Então, pessoal, eu agradeço a vocês por ficarem aqui, porque esses espíritos ele terá que tentar equilibrar essas cargas negativas e positivas, né? Reencarnando mais uma vez, ou indo reencarnar em outro lugar quando não dá mais jeito, ou no mesmo planeta ou não, para apagar o karma. Que às vezes você não precisa reencarnar só naquele planeta, tá? Pode pagar aquele karma em outro parecido com esse, que esse aqui está mudando completamente as energias. Então ele pode reencarnar em outro parecido às energias com esse daqui, nossa terrinha querida. E vocês, me digam aí, vocês sabem qual reencarnação vocês estão? Depois de todo essa informação dada, vocês têm mais ou menos uma ideia se estão na primeira reencarnação ou se tem muita lembrança de um passado? Porque se tiver muita lembrança de um passado aqui na Terra, vocês já são espíritos veteranos, tá bom? Fiquem com Deus, namastê para todos. Qualquer pergunta na questão deste vídeo, dos assuntos aqui expostos, eu vou responder na medida do possível para vocês. Se eu não souber, eu pergunto, né? Me concentro para perguntar a resposta. E quando eu tiver a resposta, eu volto e falo em qualquer vídeo, talvez aí, para vocês.